Fala, galera, bem-vindo ao Avenida Legal Podcast. Meu nome é Leonardo Mies. Eu tô aqui com o Daniel Massana e com a Eduarda Bozo. Estamos aqui para mais um episódio de número... Eu esqueci de agradecer, cara. Primeiramente... Eu tô comendo, não posso falar. Muito obrigado por topar vir aqui. Enfim, trocar essa ideia com a gente. Vamos falar sobre atuação fiscal, que é um tema bem legal, bem divertido para quem gosta. Não é? Divide opiniões, né? É. Primeiro, queria agradecer pelo convite. Realmente, vocês estão com um projeto muito legal, que tem muito pra acontecer e pra crescer aí. E o tema, ele é cotidiano. Às vezes as pessoas, elas acham que não é normal. Ah, não, a pessoa só recebe autuação fiscal quando ela tá errada. E, enfim, ela realmente tá devendo pra Receita, o que é mais comum, né, a gente falar. Uhum. Mas assim, tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica podem receber uma autuação fiscal. E aí existem vários desdobramentos e vários motivos para essa autuação fiscal acontecer. Você tem desde não recolhimento do tributo, recolhimento a menor, aplicação de alíquota diferente. Mas assim, não necessariamente a pessoa deixou de recolher ou recolheu a menor, ou aplicou a alíquota errada, ou fez a operação de forma errada, entendeu? Isso é muito importante, porque quando você recebe o auto de infração, você tem lá, tem que estar descrito, tem que estar bem clara a descrição do fato, qual foi a autoridade que te autuou, né? E aí a gente tem a divisão das fazendas públicas, que são municipais, estaduais e federais, né? E aí você tem, na medida da sua competência, o auditor competente que vai te autuar, entendeu? E aí lá, você recebe um documento que vai constar a descrição do fato. Olha, eu te autuei porque você, na operação X para Y, sei lá, falando de uma pessoa jurídica, você falou que você emitiu a nota fiscal, você falou que você recolheu o tributo, mas na verdade eu tô vendo aqui que você não recolheu na sua obrigação acessória, porque tem muito disso também. E aí eu vou destrinchando nesse ponto, porque vou falar sobre a importância de você ter um advogado unido com um contador, porque a autuação fiscal, ela precisa de embasamentos e aí subsídios documentais para falar, olha, não concordo, e aí eu tenho isso aqui para te mostrar que você tá errado, entendeu? Então, assim, a gente recebe o auto de infração e ali tem os dispositivos legais que o fiscal tá te colocando. Então, você fez isso dessa forma, em tal período. E aí, se você fala, olha, eu não concordo com o que tá ali descrito nesse auto de infração. E eu posso, e tenho esse direito, né, me garantido esse direito de contraditório de contestar esse auto de infração. E, primeiro, não é... Você não precisa necessariamente ir direto para uma via administrativa, mas você tem a possibilidade de fazer uma impugnação na via administrativa, né, que você vai contestar, uma forma de contestação desse auto de infração na própria via administrativa. Então, você vai virar para o ente que te autuou e vai falar, olha, eu não concordo, entendeu? Eu tenho documentos aqui que eu consigo comprovar que, na verdade, eu fiz certo, eu recolhi o tributo certo, eu recolhi, ou sei lá, eu recolhi no montante que você está dizendo corretamente, entendeu? E aí você, na medida em que isso vai acontecendo, você precisa juntar com a sua impugnação documentos que comprovem o que você está falando, que a sua discordância com o que está ali descrito. E aí, por isso, a importância do contador. Por quê? Quem faz, e aí, independentemente do regime tributário, você tem que ter tudo documentado. Sim. Suas notas fiscais, suas obrigações acessórias em dia. Porque, assim, se amanhã chega e te lavra um auto de infração falando que você está devendo determinado tributo, eu vou falar, não devo, e não devo porque esse documento aqui está mostrando que nessa operação daqui para cá, ou nessa prestação de serviços, falando em ISS, foi recolhido, entendeu? Então, eu preciso ter subsídio para poder provar o que eu tô falando. E aí você tem, na maioria das vezes, 30 dias para impugnar esse auto de infração na via administrativa, né? A partir do momento que você recebe a notificação, né, de que você está sendo autuado. E aí você tem desdobramentos na via administrativa de esferas. Você tem falando de federal, as DRJs, né, que são da Receita Federal. E aí você vai subindo o sarrafo. E aí
se você perde em primeira instância, você pode recorrer para a segunda instância e chegar até o CARF, que é a Câmara de Recursos Fiscais, né, que é o órgão máximo da parte administrativa. E uma coisa muito importante, que quando você impugna um auto de infração ou quando você recorre desse auto de infração, a exigibilidade do seu crédito tributário, ela está suspensa. E o que isso... Qual que é a implicação disso na prática? Eu posso até estar constituído o meu crédito, mas ele não pode ser executado, ele não é exigível. Entendeu? Eu tô discutindo o mérito dele, eu tô discutindo o que levou o fiscal a me autuar. Então, assim, tá com a exigibilidade suspensa. E aí, quando eu passo pelo processo administrativo, eu tenho auditores que vão julgar o meu processo. É basicamente como se fosse um processo judicial. Claro que não tem as mesmas nuances, mas a premissa, a ideia básica é a mesma. Você tem um processinho administrativo que você vai lá com auditores e tal, e vai ter o julgamento do seu processo administrativamente. E aí você pode ganhar na primeira instância administrativa, e aí ganhou, beleza, a fazenda pode recorrer, ou você pode perder. E aí você também pode recorrer. E aí chegar... Na esfera judicial. Isso. Pra você chegar na esfera... Quando você começou a via administrativa, você vai subindo, né? O ideal é que você termine a via administrativa. E aí, quando você terminou, você tem uma questão de que o débito, eu não tenho outra causa de suspensão da exigibilidade do crédito que justifique a fazenda não exigir o meu crédito, entendeu? É porque, assim, como eu falei, quando a gente apresentou a impugnação, tá suspenso. Beleza. Não podem exigir, cobrar o meu crédito. Agora, quando eu termino a fase administrativa, eu tô num limbo. O que eu vou fazer agora? Vamos supor que eu perca. Perdi a fase administrativa inteira. O que eu vou fazer? Das duas, uma. Ou, e das duas, uma é muito tipo assim, advogado é ótimo, né? Como se tivessem só duas opções, tá? Não, claro que não. Você tem várias opções, porque dependendo do caso concreto, você pode ter vários desdobramentos e aí para um lado ou para o outro. Mas é muito comum que quando você saia da via administrativa, ou você ofereça uma ação de antecipação de garantia para poder evitar que o seu débito seja cobrado, entendeu? Judicialmente. Sim. Porque, assim, se você... isso não impede que você seja inscrito em dívida ativa, tá? Você terminou a via administrativa, você tem o limbo lá jurídico de exigibilidade do crédito. E aí, beleza, o que eu vou fazer agora? A Fazenda provavelmente vai me inscrever em dívida ativa, vai entrar com uma execução fiscal contra mim. Sim. E aí eu preciso ter formas de mitigar essa minha execução. E aí, eu posso entrar com uma antecipação de garantia antes de uma propositura de uma ação de execução fiscal por parte da Fazenda, entendeu? Que me autuou. Porque aí eu tenho efeitos, por exemplo, eu evito, falando de uma pessoa jurídica que queira participar de uma licitação, eu consigo evitar uma certidão positiva de débito. Tem aquela certidão com efeitos negativos. Exatamente, eu vou ganhar uma certidão com efeitos positivos com efeitos negativos, entendeu? Sim. Porque, de novo, eu saí do limbo e aí eu preciso resolver esse limbo, senão eu tenho Vai efeitos na minha suspender de atividade novo. econômica, entendeu? Como é que eu vou fazer? Então eu preciso agir rápido, porque é certo que eles vão me executar. Entendeu? Eles vão apresentar a execução fiscal. E qual que vai ser a minha linha de ação para poder responder essa execução fiscal? Porque, assim, eu posso, na via judicial, apresentar, lá no artigo 151 do CTN, aí sendo mais técnica, tem as causas de suspensão da exigibilidade do crédito. O depósito do valor que a Fazenda me autuou é uma delas, entendeu? Então, assim, você consegue oferecer uma ação anulatória com o depósito integral e aí discutir isso o mérito da minha autuação fiscal na ação anulatória. Sim. E aí, você tem 4 perninhas, né? Você tem a ação de antecipação de garantia, você pode entrar com uma ação anulatória com o depósito
integral. Aí você tem, em paralelo, o fisco que vai poder entrar com a tua execução fiscal. E aí, se você já entrou com a sua ação anulatória ou pediu a conversão, porque também é possível, uma vez que a gente entra com a ação de antecipação de garantia. E aí, qual que é a natureza dessa situação? É justamente o medo de uma execução fiscal e o medo que essa execução fiscal, o prejuízo que isso pode trazer para a minha atividade econômica. Então, é justamente a estratégia de uma ação de antecipação de garantia. Eu vou depositar o valor que você está achando que eu estou te devendo para você não prejudicar mais que você está me prejudicando nessa autuação. E aí, eu tenho essa possibilidade. Tenho a possibilidade de pedir uma conversão dessa ação de antecipação de garantia em uma ação anulatória, que é justamente o objeto dela é discutir a anulação do auto de infração. Sim. Entendeu? Terminei a esfera administrativa, deu ruim pra mim. Vou discutir na via judicial e por uma ação anulatória. E aí, se eu deposito, é muito mais seguro do que pra suspender a exigibilidade do meu crédito. Porque eu tenho uma outra hipótese de suspensão, que é a concessão de uma tutela, que tá lá escrita. Eu posso pedir lá, botar os requisitos de uma tutela e falar, olha, por favor. Mas é o caso da tela de evidência, né? Que você junta os documentos. Isso, eu mostro que o meu direito é bom, mostro o perigo da demora, né? De você não me conceder essa tutela. E aí falo, olha, você tem que suspender a exigibilidade do meu crédito. E aí também pelos efeitos administrativos e perante questão de licitação que isso pode me gerar, que foi o que eu falei da CND. Sim. Entendeu? Então, assim, só que eu tenho um espaço maior se eu entro com um processo pedindo uma tutela. Porque o juiz pode não me dar. Eu posso não estar. Né? Eu posso não estar. Eu posso não estar. É aquela expressão batata pro juiz que estão lá os requisitos da tutela, entendeu? Para suspender a exigibilidade do meu crédito. Então, assim, isso é um ponto importante a se considerar para poder ver quais serão os próximos passos. Sim. Isso não, e, de novo, o fisco vai entrar com a execução fiscal. E aí, entrou com a execução fiscal, eu vou entrar, se eu tenho uma ação de antecipação de garantia ou uma ação anulatória, eu viro e falo assim, olha, eu tô discutindo o mérito nessa outra ação, porque eu tenho aquela questão de prejudicialidade das ações, tô discutindo e o meu débito tá garantido lá. Então, você não venha me penhorar, não venha me prejudicar aqui na execução fiscal, porque eu tô discutindo lá, entendeu? Você segura a onda aí. Né? Você segura a onda aí porque eu não fiquei inerte, entendeu? Sim. E uma outra, você tem essa. E aí, normalmente, você tem essas três perninhas. Outra situação é a seguinte: fui executado, não tinha essa situação antes, terminou a via administrativa. Vão entrar com uma execução fiscal contra mim. Como outra forma que eu posso me defender no judicial? Embargos de execução fiscal. De novo, depositando integralmente. Ou tentando, na medida do possível, vender a exigibilidade do crédito. Porque senão eu vou ter constrições desnecessárias, eu vou ter. Vão entrar no meu patrimônio e aí vai ser muita dor de cabeça. Isso pra empresa e pra pessoa física também. Porque imagina, vou falar do imposto de renda, que é mais comum. Você tem lá, todo ano, você tem a declaração do imposto de renda. Se você declara que você deve e não paga, você tem um débito ali, beleza. Aí acende a luzinha lá pra Receita. Fala, olha, essa pessoa aqui declarou, porque o imposto de renda, ele é sujeito ao lançamento por declaração, então a própria pessoa que tá fazendo... No momento que você faz a sua declaração do imposto de renda, você tá falando, fisco, eu devo. Tá? Essa aqui é a minha cotinha de quanto eu tô devendo de imposto de renda, tá? E aí o cara vira, beleza, você deve. Você pagou? Isso é um outro momento. Por quê? Se eu declarei e não paguei, o cara tem 5 anos pra me cobrar. Eu posso declarar e não pagar, e aí eu fico quietinha, né? E aí correndo risco, exatamente, 205 anos. Fico ali esperando eles me executarem. E aí, na verdade, vão me autuar, e aí, enfim, vai rolar essa situação toda. Mas vão vir me cobrar também nesse imposto que eu declarei e não paguei, entendeu? Então, assim, você tem... Isso, para pessoa física, também é muito comum. Essa situação do imposto de renda, ainda mais porque você tem
várias situações ao longo dos anos que mudam a forma que você declara. Então, sei lá, teve questão de pensão alimentícia, então você pôde pedir restituição nos últimos 5 anos, porque mudou o entendimento do STF. Então, você passou a declarar de outra forma. Ou, na medida em que você vai fazendo vão surgindo determinadas legislações que fazem que você tenha que pagar o imposto. Por exemplo, cripto, entendeu? Falando de criptomoeda. E aí você tem essas nuances e, voltando um pouquinho do início, o quão importante é você ter uma documentação que comprove que você está correto. Sim. Mas você tem a parte da execução fiscal, e aí você pode se defender por embargo da execução, que é um procedimento que ele é distribuído por dependência, e aí dependência é coladinho, né? Eles andam juntinhos, né? Eles andam no mesmo local. E aí você vai discutir o que, em tese, você discutiria numa ação anulatória para tentar anular o seu auto de infração nos seus embargos de execução. Qual que é o detalhe importante dos embargos de execução? Tem coisas que você não pode, por vedação legal, e aí questões de entendimento de Câmara administrativa e tribunais, você não pode discutir isso em sede de embargos de execução. Por isso que eu falei que é importante você analisar o que é melhor fazer, sabe? Uhum. Porque você tá ali, você recebeu um auto de infração ali, sei lá, altíssimo. Dependendo do valor para pessoa física, é muito alto, entendeu? Porque você tem a multa, juros, entendeu? Então você recebeu uma bomba. Uma bomba, recebeu toma essa trolha, entendeu? É essa. Faz o que você quiser. Faça, e aí? O que você vai fazer agora, entendeu? E aí você tem que entender qual que vai escolher também a melhor forma de fazer isso, porque você tem várias formas. Eu falei aqui, fui conversando com você sobre várias formas, mas assim, a depender do caso, tem que analisar o que vai ser, qual que vai ser a melhor opção, entendeu? Porque tem muitas nuances e o direito tributário ele te dá esse luxo de ter vários tipos de alternativas e também de discussões, entendeu? Porque você tem tanto isso pode ser, um auto de infração pode ser lavrado tanto contra uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. E as discussões às vezes são distintas, entendeu? Uhum. Na medida em que as coisas vão mudando, os entendimentos, as jurisprudências vão mudando, você tem espaço para briga, entendeu? Para falar, olha, eu fui correto o tempo todo, entendeu? Então eu preciso que você preste atenção. E isso é a importância de uma documentação, de guardar a documentação de tudo que você faz, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Mas uma forma que hoje em dia está muito assim, no dia a dia, estourou essa situação, um planejamento tributário, entendeu? Isso é muito importante para você você mitiga riscos de determinadas coisas que você pode e automaticamente economiza, né? Essa cobrança. Então, hoje em dia, o que empresas têm feito, e assim, não é uma coisa enorme, entendeu? Não é um planejamento. Caraca, eu tenho que despender uma grana para poder contratar a melhor empresa de auditoria, de contabilidade, de um melhor escritório de advocacia para fazer um planejamento tributário. Não, entendeu? Você pode, e hoje em dia, como isso tá sendo muito mais comum, você consegue organizar minimamente a sua empresa com um custo menor, entendeu? Ou às vezes, mesmo que você desembolse uma grana agora, você acabe se você vier a ser autuado e cobrado judicialmente, e aí, falando de pessoa física, pode ter imóvel penhorado, entendeu? E pessoa jurídica também. Então, assim, você pode ter esse tipo de constrição, mas se você faz um planejamento para poder mitigar os seus riscos futuros, você pode, às vezes, economizar. O valor do seu auto de infração, às vezes, pode ser muito mais... vai ser gasto com uma boa consultoria, com um bom planejamento, entendeu? Para evitar. Até episódio de semana passada, a gente falou com o Matheus Meirelles, que veio aqui, exatamente sobre isso. Como é importante fazer um planejamento anterior, quanto você gasta menos fazendo esse planejamento do que pagando as consequências depois. Exato. Mas assim, a parte
a parte do... Ele tá Você, fiel no biscoitinho. você é o biscoito. Ele tá fiel no biscoitinho da confeitaria essa, olha aí. Que bom, pô. Goiabinha. Goiabinha. Bom pra caramba. Mas é justamente essa a ideia. Desde quando você abre a empresa, é importante você analisar a melhor... O melhor estratégia pra você deixar a empresa rodar, entendeu? Porque se a sua empresa roda redondo, entendeu? Literalmente, você evita muito prejuízo, entendeu? Até porque se você recebe um auto de infração desse, você tem que entrar com uma dessas ações que tem que depositar o dinheiro, tu perde fluxo de caixa pra caramba. Exato, entendeu? Imagina. Contestar uma autuação fiscal com o seguinte texto. Pegar o cara errado. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Toma, os anexos, deixa o resto tudo em anexo. Mas isso é muito, muito legal do dia a dia do tributário e quando você consegue defender uma autuação que você tem tudo ali bonitinho pra virar e falar assim, hoje é minha. Aquela resposta entendeu? bem dada, né? Aquela que Tipo já se assim, coça. nossa, essa aí vai ser boa, Vitória. Porque, cara, é justamente o trabalho, a linha do trabalho todo feita do início da abertura da empresa até o planejamento que é mensal, que, tipo, porque pode ser que a estratégia não mude, né, mensalmente, mas você fixou a estratégia. Mensalmente, você tem que ter uma contabilidade que alinhe com a sua estratégia que você definiu pro seu negócio. Então, a partir do momento que você define isso, a sua chance de risco de tomar uma autuação fiscal é muito menor. Muito menor. Então, porque, de novo, a quantidade de situação que você tem, a quantidade de prejuízo que você pode ter, porque você, às vezes, não se atentou pra uma coisinha. E, assim, tem outro lado, porque também nem tudo são flores. É bom? É bom? Ah, que bom. Nem tudo são flores. Você tem, hoje em dia, aqui falando no Rio de Janeiro, você tem muitas execuções fiscais de IPTU, por exemplo. IPTU que todo ano a gente recebe o carnezinho do IPTU pra pagar. E aí você tem a parte anualmente você recebe. E aí você tem diversas situações, porque quem que é o contribuinte, quem que é o responsável, quem que tem que pagar esse IPTU pra lei tributária é o proprietário, entendeu? Não é, por exemplo, se você tem um imóvel alugado, não é o locador. E aí você tem a situação de tipo assim, mas o meu contrato de locação fala que quem vai pagar o IPTU sou eu. Mas aí você tem um artigo lá no Código de Tributário Nacional que fala assim, os contratos particulares não são opostos ao fisco. Ou seja, você se resolve depois com o seu proprietário, mas eu vou executar você. Entendeu? Isso é uma coisa muito importante. Então, assim, às vezes as pessoas não sabem disso. E, coitadas, é questão de o IPTU tá ali, todo ano a gente paga. E às vezes as pessoas não sabem que isso pode acontecer, entendeu? Poxa, eu fiz um contrato com o meu proprietário, nem sei que possa amanhã tá sendo executado pelo IPTU, sabe? Que eventualmente eu deixei de pagar. E aí, você tá falando de uma... Pode existir situações diversas, mas assim, normalmente uma pessoa física tem menos poder aquisitivo que uma pessoa jurídica. Normalmente sim. Pra poder defender pra poder fazer uma defesa administrativa sólida, pra fazer uma defesa judicial sólida e por aí vai, entendeu? Sim. Muitas das vezes você tem que desembolsar uma grana que, cara, e não é questão de valor, entendeu? Tá devendo, sei lá, qualquer valor ínfimo, você pode ser executado, entendeu? Claro que, tipo assim, existe do lado da fazenda algumas situações, tipo assim, não, olha só, não vou executar esse cara aqui que tá devendo R$10, pô. Pelo amor de Deus, entendeu? Mas assim, falando a grosso modo, você tá devendo, entendeu? E aí você tem uma pessoa que acaba tendo a dificuldade ali de ser pego de surpresa muitas vezes por uma execução fiscal, de que a pessoa nem tinha ciência de que podia ser executada. Quais são os erros mais comuns que você acha que tem, que leva a pessoa a receber a atuação? Então, eu acho que a questão da documentação é muito importante, entendeu? E aí a gente tem que destrinchar a parte das pessoas físicas e das pessoas jurídicas. Você tem a parte que você realmente tem um desconhecimento do que você tem que pagar, e aí às vezes as pessoas não sabem. Eu tinha que pagar ITBI, IPTU, qualquer imposto que seja, qualquer tributo que seja, em determinada situação. A pessoa não sabia realmente. Às vezes a pessoa foi induzida a erro, entendeu? Mas existe uma questão de documentação
que eu acho que é a principal, sabe? Que eu acho que, tipo assim... E não tô falando de uma coisa complexa, tá? Uhum. Não tô falando de, tipo assim, você precisa ter, sei lá, um software bizarro que faça todo o controle, que não sei o quê. Isso você tá falando isso você, quando você tá falando de uma empresa gigante, você precisa realmente. Agora, no dia a dia, que é o mais comum, você tem que ter a documentação mínima para provar, desconstituir aquele crédito que foi formado. Porque é o seguinte, quando você está sendo executado, quando você tem uma execução fiscal, a CDA, ela é um título executivo, né, extrajudicial. O que é CDA? Só pra gente... É certidão de dívida ativa. Sim. Ela tem uma presunção de certeza e liquidez. Então, assim, qual que é o papel do advogado junto com o contador nessa hora? É desconstituir essa situação. É virar e falar o seguinte, não, olha só, isso aqui não é bem assim. Deixa eu te mostrar aqui esse documento que está comprovando que eu fiz certo. Sim. Entendeu? Então, a parte do advogado para defender o cliente e junto com o contador é muito nessa linha, entendeu? De você apresentar um alinhamento de posição para poder virar e falar: você tá me cobrando indevidamente, entendeu? Sim. E aí você tem, e aí voltando na sua pergunta do que é muito comum, essa situação do IPTU que eu te falei é muito comum. Tá? Tanto que no Rio a gente tem muita execução fiscal de IPTU. Muito, muito mesmo. Só que aí a gente tem erros por parte da fazenda. O que acontece? Às vezes as pessoas executam pessoas que já faleceram. Entendeu? Que as pessoas não são mais proprietárias, não tem como. Você tá executando um falecido. Entendeu? Executando fantasminha camarada. Executou o fantasminha camarada, sinto muito. Fantasminha camarada não tem obrigação acessória pra te trazer. Entendeu? Não tem Quanto como. será que custa esse caixão? Não tem como. Fantasminha camarada não tem como pagar advogado, entendeu? Tá difícil. Mas assim, mas isso é muito comum, porque você tem a parte das fazendas municipais, você tem a parte das fazendas estaduais e você tem a parte das fazendas federais. Então, assim, você tem uma galera te olhando, entendeu? Todo mundo querendo te dar Todo mundo, opa, alinhou um pouquinho, Vai dar mole. fez um pouquinho errado e, tipo assim, vou te autuar. Mas assim, também não vou ficar falando como se fosse, tipo assim, a galera fosse o tempo todo autuada e isso fosse um comportamento desenfreado. Não é essa a ideia. É que o que acaba acontecendo? Os auditores, eles veem um gapzinho de informação e eles falam, estranho. Vou ficar de olho. Aí acende uma luzinha, tá? Acendeu a luzinha, foi passando. Acende outra luzinha, fala, essa luzinha aqui gerou um débito, você tá me devendo. Cara, esse débito aqui não foi quitado, já autua, entendeu? Só que assim, é gradativo na medida em que isso vai acontecendo, mas a gente tem que lembrar que tem que ter muito braço pra fiscalizar todo mundo, entendeu? Hoje em dia, por exemplo, o sistema da Receita é muito mais informatizado. Então, você na declaração do imposto de renda, é muito fácil você cair na malha fina. Muito fácil porque ele faz um cruzamento dos dados. Se você colocou um dado que outra pessoa de outro lado, sei lá, um médico, teve uma consulta. Você não botou, ele botou. E aí a gente teve um cruzamento de dado, entendeu? E aí, inconsistência. Caiu na malha fina, entendeu? Então, assim, isso é muito comum. E isso é muito mais fácil de você apontar, porque a Receita é muito mais... a Receita tem uma gama de tecnologia muito, muito avançada. As fazendas estaduais e municipais também têm, mas é muito mais difícil porque é mais concentrado, entendeu? Como a Receita está no macro, eles ficam... e aí você tem períodos de fiscalização também. É muito mais fácil você encontrar um gapzinho, sabe? É o que eu sempre falo. Se Tony Stark existisse na vida real, ou ele trabalha na Federal ou na Ambev. Tony Stark... porque seja bom pra caralho. O Tony Stark com certeza ia ficar apavorado com a quantidade de obrigação acessória que ele ia ter que resolver. Eu ia resolver. Ele ia falar, então, galera, é isso, eu quero dar um tchau pra vocês e eu não fico aqui, entendeu? Mas por conta
tema mesmo. Eu acho que o Tony Aham. Stark não ia achar uma boa... Ele ia botar alguém pra trabalhar pra Ele ia sabe? ele ia Os contratar... Jarvis, os Ou ele ia Jarvis. ter um timaço de... Inteligência artificial. Exato, chat ele ia GPT botar pra- Ô, Rutron, deu vacilo de novo, cara. Chat GPT, fui autuado, e agora? Bom, foi autuado e agora. Como é que funciona a defesa? Na esfera administrativa, pra depois ir pro judiciário? Quais são as... Porque na esfera administrativa não tem meio que o nome da peça, né? A gente chama usualmente de impugnação, entendeu? Aham. A gente pode fazer uma impugnação ao auto de Ao auto. infração. Sim. E aí você tem Qual o prazo que eu tenho pra impugnar? 30 dias. Na maioria das vezes, 30 dias. Aham. É um Não prazo sei curto, né? Eu não sei se talvez exista alguma que eu confesso que eu não. É difícil você saber qual é o prazo de todas as fazendas, mas assim, você. Normalmente são 30 dias. Receita Federal, Administrativo Federal é 30 dias. Aham. E aí você tem a impugnação, você pode apresentar. Se foi julgado improcedente, né? Você perdeu na primeira. Ali na Esfera primeira. administrativa? Isso, na esfera administrativa você pode ter um recurso voluntário, que é do contribuinte, né? E aí ele vai subindo até. É possível você chegar até a Câmara Superior no CARF, né? Que é o órgão, Sim. que é a Câmara Administrativa de Recursos Fiscais. E aí você pode, depois disso, você sai de novo pra via judicial pra Na poder esfera administrativa a gente precisa de advogado ou pode por você contribuinte? pode, não necessariamente você precisa de Aham. advogado. Você pode ter um profissional auditor, um contador que tem experiência na área. Você não necessariamente precisa de um. Mas eu posso fazer se eu quiser. Você pode fazer, mas assim, você não Não, tem. não Você tô vai dizendo que ter dar que. certo, Uma é. advocacia em causa própria, né? Você não, você precisa não você precisa de um, você pode ir lá, você pode escrever a Aham. sua impugnação. Agora, você protocolar, você precisa de um profissional que tenha, entendi. que consiga protocolar lá tem que ter o registro. E aí dependendo, acho que na Receita você protocola pelo ECAC, se não me engano, que é o sisteminha lá da Receita. E aí aqui você tem, no Rio você tem o SEI, né, que é o processo administrativo. E aí você tem essa possibilidade. Agora, se você Não, só pra... se garante, vai nessa, Só entendeu? pra Não, mas- deixar claro, entendeu? Não. Mas assim, é muito importante que você tenha pelo menos um parâmetro de norte ali mais concreto pra você poder se. Porque, cara, é alto. Às vezes, quando as pessoas são Não, autadas, imagino. elas são cobradas por valores muito, muito altos. Às vezes não tem tributo recolhido. Às vezes você. Ah, não tô. Você foi autuado, você deixou de recolher algum tributo? Não, foi só multa. Só fui multado. Porque, deixei de entregar uma obrigação acessória, sei lá, deixei de fazer minha declaração do imposto de renda, falando bem a grosso modo mesmo, entendeu? Você pode ter essa situação, sabe? Então é importante que você tenha uma pessoa pra te auxiliar. Eu sei que é caro, tá? Hoje em dia, uma boa defesa, um bom auxílio não é não é Algo barato, Precisa entendeu? de muito estudo, né? Você Tem que precisa- estudar todo o caso. Você precisa estudar, você precisa ver se você tem que ver. Porque, assim, muitas das vezes as pessoas falam, não, eu errei mesmo. Uhum. É como é que defende, né? Não, aí não tem. Como é que defende o indefensável? Eu sou culpado. Entendeu? Não tem. Às vezes a pessoa fala, não, olha só, eu devo mesmo. Aí você pode pagar ou parcelar. E aí é isso. Aí acabou a sua situação ali. Aí você tem que continuar pagando parcelamento, senão vai dar ruim. Mas assim, você pode falar, não, olha só, fiz errado mesmo. E é muito comum, tá? Muito comum as pessoas fazerem isso. As pessoas acabarem. Pode ser inconsciente, tá? Pode ser inconsciente que a pessoa esteja fazendo errado. Mas acaba que isso que isso gera que a pessoa tenha gera um gasto ali pra pessoa que realmente vai ser muito mais custoso pra ela ficar indo pra esfera administrativa, terminando, indo pro judiciário, entendeu? Porque é caro também, tá? O judiciário também é caro, você tem que pagar custas Mas você tem que processuais. pagar muita coisa também? Oi? Na esfera administrativa tem que pagar alguma coisa? Eu acho que não, mas eu confesso que essa informação aí, não sei. Eu acho que não paga, que a gente não... Cara, não é brincadeira, não. É por isso que a gente repete o episódio passado e fala nisso. É mais fácil prevenir do que ter que pagar esse valor absurdo depois. É verdade. Aí, como a gente também já tinha dito, sempre, numa empresa você tem outras prioridades.
principalmente fazer a empresa funcionar, o seu produto, Sim. seja o que for. E acaba esquecendo, deixa de lado. Não pode funcionar dessa forma. Tem que ter esse tipo de consultoria, principalmente inicial, para você saber o que você está fazendo e para que lado você vai, para onde você vai. Então, imagina depois, você acabou de construir, por exemplo, tem um produto maneiro, mas vacila desde o início, passa 3, 4 anos. Quando começa a engatar, você toma uma atuação fiscal de um valor milionário. E o legal da situação também, que eu acho que precisa ser muito considerado, é que quando você abre a empresa, você pode deixar isso redondo, sabe? Você pode deixar, quando você não só pode, como deve fazer, entendeu? Deve fazer isso. Porque, cara, se você botar na ponta do lápis, vamos supor que você seja autuada uma vez por ano. Cara, às vezes tu pode quebrar a tua empresa. Com certeza. Entendeu? Só com a autuação fiscal. E um sentimento também que as pessoas precisam, que eu acho que tem muito nessa parte de fui autuado, e agora o que eu faço? Me deu ruim. Eu acho que as pessoas têm muito medo de brigar pelo seu direito junto a uma fazenda pública, junto a um fiscal. Tem muita burocracia pra... Não, entendeu? Você não tem burocracia porque hoje em dia você tem que respeitar contraditório, entendeu? Aham, Eu não, falo, com certeza. o medo das pessoas caraca, às vezes eu posso gerar... as pessoas pensam o seguinte... eu não quero arrumar briga com a Receita, como se a briga da Receita fosse pessoal, entendeu? Caraca, CNPJ tal, então, eu vou ficar ali com você tem uma luzinha roxa na minha mesa, entendeu? Toda vez que você fizer qualquer coisa, eu vou, olha só, deixa eu ver se eu fiz errado. Agora, entendeu? Cara, Leozinho Lanches, você tá ferrado. cara, não é assim que funciona, sabe? A Receita também não tem, por mais que eles tenham um aparato de tecnologia muito grande, eles não têm braço pra fiscalizar tudo, sabe? Tem muita empresa no Simples Nacional, tem muita empresa pequena ainda, que não sabe, que não tem esse não é tão visível determinados tipos de ações na empresa, sabe? Mas o ponto é, as pessoas têm muito medo de, às vezes, impugnar, entendeu? Se defender do auto, tipo assim, falar que tá errado o auto de infração, se defender, tanto na esfera judicial quanto na esfera administrativa, por medo da Receita vir, por medo de sofrer retaliação da Receita, entendeu? Receita, Fazenda Estadual, entendeu? Porque as pessoas acham que necessário... não, se a Receita tá falando, eu realmente devo, tá? Realmente devo, eu tenho que pagar, eu vou pagar, vou me ferrar inteiro, mas eu vou arrumar um jeito de pagar. E você tem, hoje em dia, uma gama de possibilidades para poder se defender e não pagar nada, entendeu? Então, existe essa cultura de pagamento nossa ainda, principalmente em relação à Receita, sabe? Principalmente em relação ao fisco, né? Pô, errei, cara, eu não vou nem discutir, pelo amor de Deus, vai que dá ruim. Vai que pior. Vai que amanhã ele vem aqui e me fecha, entendeu? Eu não quero, entendeu? E às vezes as pessoas têm muito essa cultura que eu acho que é normal, tá? As pessoas terem medo de discutir, até porque você tá lidando, de novo, com valores altos na maioria das vezes. E você pode... Forte. e você pode sofrer uma... Cara, imagina tu acorda amanhã, tua casa tá penhorada. Tudo bem, você tem toda a questão tudo bem, você tem uma questão de bem de família aí, mas imagina teu apartamento que não seja... Teu carro tá penhorado. Imagina, minha casa de praia. Tua casa de praia. Lá em Floripa. Foi penhorada, entendeu? E aí, tipo assim, como é que faz, sabe? É muito mais... tem muito mais dor de cabeça pra desfazer a penhora do que, pô... De novo, prevenir a situação, entendeu? Uma coisa... Não falando de empresa agora, voltando pra parte de pessoa física, eu acho que se as pessoas entendessem, e eu sei que, de novo, não é uma coisa barata, você não pode ficar o tempo todo, Duda, você tá falando como se fosse fácil, faz aí, e esse é Fantástico Mundo de Bob. Cara, a parada não é essa, entendeu? Mas falando de imposto de renda, por exemplo, conheço muitas pessoas que fazem imposto de renda sozinhas, entendeu? Quando você tem uma gama de patrimônio, eu acho muito arriscado você fazer a sua declaração sozinho. Porque o risco de você... Às vezes um risco que era pequenininho acaba ficando grande. E aí você pode sofrer uma autuação.
conta disso, entendeu? E são detalhes, sabe? Às vezes as pessoas cobram... Às vezes são pessoas mais experientes que só são especializadas em fazer declaração de imposto de renda, que podem, cara, simplesmente evitar uma multa, juros, entendeu? E um valor que você eventualmente deixou de pagar, sabe? Ou pagou e recolheu menor, ou fez errado, entendeu? Então, é um olhar... Eu acho que é uma cultura que acaba existindo e que aos pouquinhos a gente vai tentando mudar, sabe? Que a gente vai tentando mostrar pra pessoa que ela ganha muito mais se protegendo antes do problema do que depois, entendeu? Porque depois que deu... Forma iceberg, né? Forma bola de neve. depois que deu problema, dá pra resolver? Dá. Já falei pra vocês de um monte de situação que dá pra resolver. Você tem a questão de mandado de segurança também, mas assim, são ações judiciais. Você tem ações judiciais, dá pra resolver na via administrativa? Dá. Mas é chato, entendeu? É chato, não é uma coisa, tipo, tranquila pra pessoa, entendeu? O Consome cara... Muito risco também, Hã? Traz muito risco também. Traz risco. Você... Não é uma coisa, tipo assim, às vezes você tem uma parada, tipo assim, que é isso, entendeu? Você tá completamente errado. O fiscal tá completamente errado, e aí eu vou me defender, eu vou anular esse auto de infração, seja na via judicial. Agora, a dor de cabeça que essa pessoa teve enquanto isso aconteceu foi, tipo assim, Muito maior. muito maior do que ela ter no início falado, poxa, será que eu tô fazendo certo? E às vezes, de novo, por falta de conhecimento mesmo. Às vezes as pessoas elas não sabem que elas têm que fazer algo, que elas têm que guardar nota fiscal, por exemplo. Sabe, nota fiscal, às vezes as pessoas, pegam a nota fiscal e jogam no lixo. Nem pede também, às vezes. Eu, por exemplo, dificilmente pra ter noção. Alô, fisco, então, eu queria falar pra vocês. Mas Fica sem carro. Ah, tu já Eu dirijo. nem tem também. Então. Vai peneirar BRT? Vai peneirar. Ai, meu Deus. Mas isso vai que, né? Imagina, tem louco. Tá maluco, Tem louco pra tudo. Quais você acha que são as principais estratégias pra se defender dessas atuações? Tipo, os erros mais comuns, por exemplo, sei lá, na atuação, eu imagino que venha o teu CPF ou seu CNPJ, aí vem o errado. Aí já é a primeira coisa que tu bate na esfera administrativa. Você tem questões de quando você faz uma impugnação, quando você olha lá, foi autuado porque, sei lá, estamos falando que eu deixei de recolher determinado tributo. Tem análise de como que tá colocado isso no auto, uma análise formal de, tipo assim, será que realmente esse auto de infração ele tá lavrado da forma correta? Eu posso aqui impugnar um problema na forma que tá o auto de infração? Ou eu vou pro direito, eu vou pra parte do direito, eu vou falar, não, isso aqui tá prescrito. Uhum. Entendeu? E aí você tem essa possibilidade e, de novo, é um mundo, né, cara? Sim. Você tem um mundo de situações que você tem que analisar caso a caso. Mas, você precisa ter como fundamentar a sua... Eu acho que o mais importante é isso. Você tem que ter como fundamentar a Uma sua... estratégia de fundamentação. Né? Porque não adianta falar que, não, você tá me falando aqui que eu recolhi a menor, mas na verdade, eu recolhi certo. Joinha. Ok. Troféu joinha pra você. Eita, foi mal. Troféu joinha pra você. E agora? Aham. Sabe? Mas... Na medida em que as coisas em que você consegue... E, cara, eu não tô falando que não tem como, tá? Você consegue se defender por aspectos de direito, e aí falando de uma prescrição, de uma decadência, entendeu? De uma questão de, poxa, você lavrou o auto contra uma pessoa que não tem nada a ver com a relação que tá acontecendo. Um problema Nunca nem vi. nunca nem vi. Coitada da pessoa, faleceu, entendeu? Virou Gasparzinho. O Gasparzinho, entendeu? Veio, aconteceu, entendeu? Então, assim, é muito comum isso. Imagina, a Receita pegando. Porra, morreu antes de eu cobrar. Pô, eu cheguei na porta do cara, então. A pessoa tadinha se foi. Entendeu? Ontem ela partiu, infelizmente. Enfim, você tem essa. Fica aí, dá um beijo, um abraço pro seu débito. E é isso, dá um jeito aí de cobrar a troca aí. Enfim. Foi de girafas. Rapaz. Já viu girafas? Faz muito tempo que eu não vejo. Por aí. Girafas? Porra, Não faliu, não? Não, tá vendo? Essa não é a pergunta que me faz. Eu nunca comi no girafa. Quê? Só pra Tu pegar nunca aquela comeu batatinha no girafas? roxinha. Pô, tu nunca quando comeu era muito novo. um arroz, feijão? Não, quando era muito novo pra comer. Parmegianazinha. Não, aquela parmegiana não tem batatinha- lembrança, não. Tem lembrança de um arroz, Aquela feijão, batatinha batata roxinha, frita. tá ligado? Mas isso aí vende no mercado. Você não precisa no girafa. Mas eu, na época, Tem a tudo propaganda vende, era do né? girafas, pô. Eu vou fazer o quê?
Como que a gente pode, vamos supor, na qualidade de advogado de uma empresa, de uma PJ, como é que eu posso minimizar os riscos dessa atuação durante o processo de impugnação? Existe algum meio? Você diz durante? Eu recebi um auto de infração, eu tô Isso. impugnando. Mitigar o risco da autuação durante Talvez, ou futuras? Talvez futuras, ou talvez, não sei se pode ser o caso de... Porque a gente impugnou ativamente, suspende a exigibilidade do crédito. Aí pode ser que exista uma estratégia de fazer esse procedimento durar um pouco mais, pra eu continuar com esse crédito. Eu não sei se me fiz claro. Mas isso, claro, isso é estratégia. Quando você tem uma defesa que ela não é... Que você fala, puta, Já era, bateu na cueca, não tem o que fazer. deu Como é que ruim. é? Eu não tenho como. Eu não tenho que. Desculpa, vou ter que. Um beijo, um abraço, entendeu? Mas, na medida em que o tempo for passando e você consiga ganhando tempo dessa situação, também é uma estratégia, tá? O fisco também tem que ficar atento pra poder me cobrar. Entendeu? Aham. E aí, beleza, impugnei, já sei, o fisco já sabe ali que eu já sei, já tô ciente. E tá rolando processo administrativo. É uma estratégia você ficar com o processo, postergando o processo? O processo administrativo na maioria das vezes, falando aqui, por exemplo, na Cefaz do Rio, normalmente é demorado, entendeu? Bastante. Então você tem vai ganhar, talvez a estratégia de esperar seja pra não desembolsar agora, quando você tem uma Aham. perda provável, por exemplo. Sim, E aí sim. você vai, aí beleza, vou pra via administrativa, termino, vou pra via judicial, e aí vou. Vai que um dia vem o STF, muda o entendimento e eu não tenho mais crédito, entendeu? Vai que você dá essa sorte. Entendeu? É possível, vai que. Nos dias de hoje, eu não sei o que pode vir amanhã no dia a dia do tributário, não, tá? Muita coisa doida acontecendo ao mesmo Essa reforma tempo. vindo pra frente, A né? reforma tributária tá aí, os julgamentos dos STF, eles têm determinados tipos de... estão mudando, Isso que eu ia entendeu? perguntar agora. O quão importante é pro advogado tributarista ficar pesquisando e se atualizando sempre, até mesmo em função dos julgados da STF que você tava falando agora? Cara, isso aí eu diria que é o Ponto-chave. ponto-chave. Porque assim, você tem as coisas usuais do dia a dia que são batatas, né? Que são aquelas coisas não muda. Sim. Mas, do dia pro outro, você pode ter um julgamento que pode mudar completamente a sua tese de defesa de um auto de infração. Entendeu? Completamente a sua tese de defesa do seu processo para poder evitar que você pague esse valor. Então, é muito importante que o advogado ele esteja ciente do que vem acontecendo, das mudanças de entendimento. Porque, assim, muitas vezes, o que acontece? Você tem uma decisão para o contribuinte a favor do contribuinte em primeira instância, falando em tribunal. Aí você vai para a segunda instância, mantém. Quando você chega nos tribunais superiores, às vezes você tem uma discussão muito grande, aí o seu caso fica parado, e aí ninguém sabe. Aí tende para um lado, tende para o outro, aí um julgamento muda, aí pegam um julgamento de um tema, e aí aplicam de uma outra forma para outro tema. Mas, claro, tem suas especificidades e isso tem que analisar caso a caso. Mas, assim, hoje em dia a gente vive uma guerra de teses, a gente fala muito sobre isso, uma guerra de teses muito grande. Que é tipo assim, toda hora você tem uma... Na medida em que o advogado ele cria uma tese de defesa e o STF hoje tá vindo a meu favor, amanhã pode ser que não seja bem assim. Entendeu? Então, assim, a gente... Loucura. É muito louco, é muito louco. A gente Loucura. teve agora, recente, o caso da coisa julgada. A galera falou, e agora, vamos me cobrar o STF falou que acabou com a coisa julgada, que não sei o quê, vão cobrar o meu imposto, meu tributo que eu paguei e tal, ou que eu deixei de pagar. E aí, nesse caso, ele foi muito importante, porque o que o STF definiu nele? Que quando tivesse mudança de entendimento em sede de controle concentrado, e aí falando numa ADIM, entendeu? Uhum. Nas relações tributárias de trato sucessivo, e aí eu vou explicar o exemplo do IPTU. São aquelas relações que você tem. Você presta. Repetidas vezes. Entendeu? Tipo assim, todo ano eu tenho que pagar IPTU. Todo Sim. ano eu recebo, recebo eu tenho que fazer a declaração do imposto de renda. Entendeu? Não é aquela situação que você paga uma vez e acabou. Entendeu?
Se o STF entendia que, assim, que, tipo assim, sei lá, em 2010 você não tinha que pagar tributo. E passou a entender em 2014 que você teve que pagar tributo, que o fisco, por mais que você tivesse uma ação transitada em julgado, com trânsito em julgado, o fisco pudesse te cobrar esse valor que passou a ser devido, sem necessidade de ação rescisória. Então, tipo assim, acabou, entendeu? A galera que, tipo assim, se você teve uma mudança de entendimento no STF, nessa situação, o cara, ele pode cobrar. Vou dar um exemplo prático. Quando você tem uma empresa pública que ela explora ela tem falando de um imóvel, e aí você tem, ela usa o imóvel para atividade econômica. Você tinha uma imunidade em relação ao IPTU dessa situação. A gente tem uma situação, dando um exemplo prático, de quando você tem a União tem um imóvel. E aí ele cedia para um particular esse imóvel. E aí você tinha uma imunidade recíproca que ela era estendida para esse particular. E aí, beleza, não pagava IPTU. E aí você teve uma mudança de entendimento que quando esse particular, ainda que o imóvel fosse cedido da União, cedido para um particular, só que quando esse particular ele tivesse uma atividade econômica, explorasse uma atividade econômica, ele era contribuinte do imposto. Então, assim, você teve essa mudança do entendimento. E aí, um tributo que no momento não era devido para uma imunidade, ele passou a ser devido. Então, você teve justamente a situação do julgamento da STF. Falou, então, quando eu tiver uma mudança em controle concentrado ou em sede de repercussão geral, uma mudança de entendimento, passando e eu entendo que determinado tributo passa a ser devido, eu posso cobrar ele sem a necessidade de ação rescisória. Então, nessa situação, você teve a alteração de entendimento, por um momento não era devido, passou a ser devido, e aí o que aconteceu? O município começou a vir cobrando IPTU dentro do prazo, né? Falando, olha, tudo bem? Ai, que absurdo. Nos meus últimos 5 anos, eu vi aqui que você não estava pagando e tal, então você, por mais que a pessoa tenha uma ação com trânsito em julgado, falando, olha só, você realmente não tem que pagar o imposto. Independentemente, o município, pela decisão do STF, vai conseguir fazer essa cobrança, entendeu? Então, assim, você teve essa decisão, ela foi muito importante, e assim como várias outras do STF, do STJ, voltado para entendimentos que são, tipo assim, de dia a dia de planejamento tributário, dos contribuintes, entendeu? Então, assim, por exemplo, o tema 69 do STF, de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ele foi um tema muito paradigma para a definição de o que é qual que é o que é receita, né? O que é receita e faturamento à luz da Constituição Federal. Então, você teve... e, de novo, o dia a dia do advogado tributarista, ele é muito importante nesse sentido de olhar os julgamentos, olhar o que surgiu de novo, o que mudou que pode ser prejudicial para o meu cliente, entendeu? Porque ainda tem isso. Eu ainda posso virar e falar, olha, a gente tá bem, cara, tua defesa tá, chuchu, beleza. No dia seguinte, entendeu? No dia seguinte, virar o cara pra mim e falar, então... Não é assim. Na verdade, deixa eu te contar uma coisa. Vamos vir aqui com uma situação que vão te dificultar um pouquinho, entendeu? Mas faz parte do seu trabalho. Mas assim... Um pouquinho. Um pouquinho. Toda estratégia de defesa... Às vezes muda, entendeu? A gente tem que analisar se a gente vai mudar toda a estratégia, parte da estratégia, como que a gente vai atuar, se a gente vai apelar por uma questão de direito material, ou se a gente vai tentar pra ver se tem uma nulidade processual que a gente consiga arrumar dessa forma, sabe? Então, mas é animada a vida do advogado tributarista, ela é bem animada. Bastante animado. Ela é bem animada. Não tem um dia que a gente não tenha uma surpresinha, ainda que pequena. Que ela pequena ideia é grande, né? Sabe a surpresinha do advogado tributarista? É uma vírgula mais pulada, né? De 1 milhão pra aí você vem, nessa teve a situação do julgamento do STF, aí do nada vem uma reforma tributária. Opa, tudo bom? Cara. Bem light. Você forma na faculdade sabendo que você vai pra tributária, aquele canudo vem cheio de Rivotril. É verdade. Que horror, cara. Tá falando assim, até parece. Mas, cara, é um mercado muito
muito gostoso, tá? Eu gosto bastante. Pra você que é maluco, Pra- né? Masoquista também. Então, eu gosto, sabe? Mas assim, pra quem gosta, é muito... É gratificante, sabe? Sim. Eu gosto de estudar essas coisas, eu gosto de ver essas coisas. Eu gosto de quebrar minha cabeça e falar, Cacilda, eu posso mudar... Eu acho que Determinado. o... Podia ter falado Cacilda? Pode falar assim, cara. Fala palavrão o tempo inteiro. Tá tranquilo. Acho que... Cacilda nem é palavrão. Acho que... Cacilda? Você é dolinha, você é um bananão. Acho que o ponto máximo, assim, é quando você pega, tipo assim, no erro, sabe? Assim, da atuação. Pô, você pega assim e fala... Aqui eu peguei. Até Aqui não vai surfando rolar. um pouco por esse tema, fala um pouco sobre a sua trajetória. A partir de que momento você começou a se interessar por tributário, por qual motivo? Tem alguma inspiração, não só de tema, mas como de pessoa também? Nossa, várias. Eu aqui, vocês sabem que no IBMEC eu tenho um coração, meu coraçãozinho fica quentinho quando eu por estar aqui. Eu graduei aqui, faço pós-graduação aqui. E eu entrei e eu falo pras pessoas que eu não tinha sonho de fazer direito. Eu não sou aquela pessoa, caraca, desde pequenininha eu me vejo sendo advogada, Sim. juíza. Não tinha isso, cara. É astronauta, né? Fazer o quê? Foi tipo, sei lá, bailarina, qualquer coisa. Mas eu não tinha esse sonho de entrar pro direito. E as coisas foram fazendo sentido na faculdade. Uhum. E quando eu entrei, eu queria muito fazer concurso público. Eu queria muito ser juíza. Igual o Matheus. Isso. Eu queria muito ser juíza. Eu trabalhei na corregedoria do TJ. Eu fiquei lá um tempinho. E eu falei, caraca, é isso. É isso que eu quero. Vou sair daqui, vou entrar pra Emerge, vou estudar, vou passar pro concurso e tal. E vou ser juíza, vou trabalhar aqui. Só que as coisas foram... Meu dia a dia não foi ficando tão... E é normal, tá? Isso acontecer na carreira. E isso falando de uma pessoa que tem 1 ano de formada, entendeu? Então, assim, é muito comum você vai chegando no final da faculdade e você vai falando, caramba, o que eu vou fazer? Entendeu? Tipo, e cara, e dando um conselho pra vocês e falando assim, que é real mesmo, que eu achei que não fosse. Quando você se forma, no dia seguinte que você se forma, que você dá entrada na OAB, que você pega seu númerozinho lá, sua carteirinha vermelhinha, cara, no dia seguinte é tu que assina, tá, brother? É. Tipo assim, não é tipo assim, porque um dia tava o estagiário, eu tava como estagiária assinando num dia. No dia seguinte que eu peguei, tu pode não estar protocolando a petição, mas teu OAB tá lá embaixo. Entendeu? A Então merda está a pessoa feita. que vai lá, caraca, quem foi esse infeliz? Desce o OAB, tá lá embaixo. Então, assim, já dizia tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ou com grandes problemas vem grandes consequências. Quem fala isso muito, exatamente, quem fala isso muito é o Matheus. Mas e foi ele que falou isso pela primeira vez pra mim, quando eu passei na OAB. E, Você não viu Homem-Aranha? Hã? Não. Não, claro que eu vi a Homem-Aranha, isso Ah, fez tá. todo sentido, né? Eu assisti, mas foi ele que usou, a frase foi dele. Ah, tá. Além de ser do Peter Parker, foi dele. Não, foi Aí lá embaixo vem a frase, Ben bem. Parker, Matheus. Vai estar no meu TCC. E vai Bota citar na, Matheus. bota na dedicatória do TCC. Eu queria agradecer aqui ao Ben Parker por ter feito... Matheus. E E Matheus. Mas isso é muito... mas, cara, é muito real. É muito real. No dia seguinte... Eu não vou, óbvio que não, né? Sim. Mas é muito rápido. É tipo assim, no dia seguinte você mudou. Tua vida de estudante vira... Você virou adulto. Agora é vida real mesmo, Virou entendeu? adulto. Se você tava ainda com a sua cabeça tava tipo assim, caraca, pode ser que demore mais um pouquinho, às vezes vai demorar mais 2 semanas, 3. Cara, é muito rápido, passa muito, muito Se rápido. pudesse dar um conselho pra quem tá formando agora ou quem quer entrar pro direito. Olha, eu acho assim, que é importante estudar. Cara, se você tem gosto pelo que você tá fazendo, você tá se formando em direito por gosto. Porque tem gente que enfim, que Se por forma questões porque o pai mandou, Porque questões alheias da vida, ela não tá afim de fazer isso. E tá tudo bem, tá? Não é julgamento, não é nada do tipo. Mas, cara, se você gosta, estuda isso, porque se tem uma coisa que ninguém vai tirar de você, é teu estudo. Podem te tirar o emprego, podem te tirar... A vida. Podem te tirar... Que horror, cara. Mas aí o estudo vai embora, imbecil. Ué, mas pode tirar. Se tiram a vida... Se a te tiram a reação- vida, como você estuda, A não é reação mesmo? de todo mundo aqui no estúdio foi assim, ó. Ué, Todo pode mundo tirar, teve essa ué. reação. Eu ia fazer uma piada, mas eu sei que eu tô antes. Bosta.
Você cortou a minha piada, cara. mas Parabéns, então- agora você vai ter que cortar isso. Não vou. Parabéns. Estuda, hein? Mas estude e, tipo Você não assim, deixa eu completar a piada, né, cara? Ele nunca deixa. se tem uma coisa que ninguém pode tirar de você, podem ir e vir pessoas da sua vida, profissionais, podem estar ou não hoje ou amanhã com você. Hoje você tem um sócio, amanhã você pode não ter. Hoje você tem um chefe, amanhã você não ter. Porque você trocou, porque é normal da vida você trocar, você ter experiências. E é importante que você viva pra você poder crescer. Mas continue estudando, porque esse sempre vai ser o diferencial do profissional de direito. Não adianta você falar que você... porque eu posso gravar 50 mil podcasts, posso ir na televisão, posso fazer isso. Se você não sabe do que você tá falando, se você não Vai passar vergonha. se você não tá estudando com propriedade, porque, cara, tem muita gente boa na área. Tem muita gente boa. O sarrafo tá lá em cima. Entendeu? Então, assim, não é mole. Não é mole, tá? Não que seja ruim também, tá o no sarrafo meio. tá lá em cima, né? Te Não, força a eu botar acho, um eu negócio. acho maneiríssimo, tá? O Sim. sarrafo tá lá em cima, porque eu falo, caraca, Aumenta a se um dia eu competição, né? conseguir, caraca, eu vou estar muito bem. É. Entendeu? Então, assim, eu espero que isso seja, que aconteça. Tem muita coisa por vir, eu acho que... E vou continuar estudando pra isso. Mas se tem pessoas que foram extremamente importantes na minha trajetória de trabalho, que hoje em dia eu trabalho numa companhia enorme, no jurídico tributário, então assim, foi primeiro minha família, que é base, né? Não tem nem como claro. não falar. O meu querido namorado, Matheus Meirelles. Sempre. Minha professora, a Micaela, que minha coordenadora Nossa, professora. nossa, né? Mas Esteve aqui, Micaela. esteve aqui. Abraço, Micaela. Um beijo, Vai, professora ela. querida. A gente manda pra ela depois. Eu manda essa já parte contei pra pra ela. ela. Eu já contei pra ela Não, a que gente eu manda vinha essa pra cá. parte pra tá. ela. Parte dela. Beijo. Aí ela que meu tributário de hoje e tudo que eu estudei e vou estudar pra chegar um dia a ser metadinha do que ela é, crânio, porque né? ela é bizarra. Ela é. Bizarra. E, cara, falam que você... Tudo bem que eu não convivo tanto com ela, mas falam que você acaba sendo a média das 5 pessoas que você mais convive, né? Então, assim, eu queria muito estar convivendo com ela todo dia pra ser, tipo assim, sei lá, mas eu acho... 25%. Mas eu acho que eu posso botar o sexto, aí eu minha convivência com ela de WhatsApp, entendeu? Mas Entendi. mas assim, só de acompanhar ela e pegar o conhecimento dela por todos os... Bora se pudesse convidar com 5 Micaelas. Né? Imagina, cara, eu ia virar uma sumidade. Pô, aquela já é fora da curva completamente. Cara, ela é uma fofa, cara. Ela ajudou muito a gente no podcast. Ela é fez muito post, irada. Ela é, compartilhou. sinceramente... Cara, ela é uma fofa. Não, eu não sei como é que ela consegue saber de tanta coisa. Sim. E por aí vai. Tem pessoas que nascem diferentes, não tem jeito. Bizarro. Meus textos preferidos. Tem. Bizarro. E é o meu time, hoje em dia, da Vibra, que acaba sendo o meu dia a dia, que é quem faz... Olha aí. Que tá todo mundo lá comigo, me ajudando a estudar, me ajudando a crescer, que torce pelo meu crescimento, que eu devo muito, muito. E espero ficar muito tempo lá com eles. Então, assim... Abraço, pessoal É da isso, Vibra. é Não isso. conheço nome. Bom, agora... Eu vou comer biscoito. Vamos, biscoito. Então, pessoal, se assistiu até aqui, a gente agradece. Primeiramente, muito obrigado pela presença Eu mais que uma agradeço, vez. eu que A gente agradeço. sempre agradece no final, então, pô, muito obrigado mesmo pela presença. E se você assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve, compartilha, projeta no meio de uma praça pública para os moradores de rua poderem assistir Outdoor também porque, tá pô, valendo. Todo mundo merece ter conhecimento. Então, um abraço, até a próxima e valeu!